Ah, vejo que você está buscando uma história verdadeiramente aterrorizante e cheia de suspense. Prepare-se para adentrar um mundo sombrio, enquanto compartilho com você uma experiência perturbadora, como se fosse minha própria vivência. Então, sente-se confortavelmente e mergulhe nesta narrativa arrepiante. Era uma noite escura e chuvosa, com nevoeiro envolvendo a estrada deserta. Eu era um caminhoneiro solitário, percorrendo quilômetros intermináveis pela estrada enquanto o cansaço pesava em meus ombros. A monotonia da viagem era interrompida apenas pelos faróis que cortavam a escuridão e pelas gotas da chuva incessante batendo no para-brisa. Foi então que, num momento inesperado, um estranho surgiu do nevoeiro. Seus olhos eram penetrantes, sua expressão, carregada de mistério. Ele acenou para que eu parasse o caminhão e, movido pela curiosidade, atendi seu pedido. O estranho se aproximou e lançou um sorriso sinistro. Ele revelou um pequeno pergaminho, envelhecido pelo tempo, e propôs um acordo suspeito. Se eu concordasse em assinar o pacto, ele prometeu que eu teria sucesso em todos os empreendimentos da minha vida. Sem pensar nas consequências, assinei, movido pela ganância e pela busca por uma vida melhor. No momento em que a tinta se secou, um vento gélido encheu o ar. O sorriso no rosto do estranho se transformou em uma expressão malévola. Ele desapareceu no nevoeiro, deixando-me com um pressentimento sombrio. A partir daquela noite, minha vida tornou-se um pesadelo constante. As aparições começaram, figuras sombrias e grotescas que surgiam nos cantos mais obscuros da minha visão. Eles sussurravam em vozes dissonantes, exigindo o cumprimento do pacto. A cada dia, sua presença se tornava mais intensa e aterrorizante. Eu não conseguia mais dormir. Quando fechava os olhos, as aparições se tornavam ainda mais vívidas e perturbadoras. Meu corpo definhou, consumido pelo medo e pela exaustão. O mundo ao meu redor começou a perder cor, mergulhando em uma escuridão opressiva. Os dias se arrastavam lentamente, cada um mais assustador que o anterior. O tempo parecia ter perdido o significado. Eu estava condenado a vagar por entre as sombras, cercado pelas criaturas do além. Sem esperança de redenção, entreguei-me ao tormento, aceitando meu destino sombrio. A insanidade me envolveu, minando minha sanidade pouco a pouco. E assim, minha existência foi reduzida a um mero suspiro, um eco na eternidade. Não busque respostas para o motivo do pacto, pois elas são inalcançáveis. Não espere um final feliz ou uma redenção, pois a escuridão não conhece tais concessões. Este é meu relato perturbador e impactante, uma experiência pessoal que me consome até os dias atuais. Agora, caro leitor, saiba que o Pacto Sinistro não é uma história fictícia, mas um aviso sombrio. Não se deixe seduzir por promessas vazias e Meu coração acelerava enquanto eu dirigia pela estrada da desolação. Era uma noite escura e chuvosa, e a única companhia que eu tinha era o som dos pingos de chuva batendo contra o meu caminhão. As gotas escorriam pelo para-brisa, distorcendo a visão da paisagem ao redor. Eu estava sozinho, cercado por uma vastidão sinistra. Enquanto continuava a percorrer a estrada vazia, uma sensação estranha começou a me envolver. A atmosfera ficou tensa, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Minha intuição alertava que algo terrível estava prestes a acontecer. De repente, as luzes dos faróis iluminaram uma figura indistinta no meio da estrada. Fiquei paralisado ao ver uma criatura bizarra e deformada. Sua pele escura e enrugada cobria um corpo magro e retorcido. Seus olhos brilhavam com um tom ameaçador, enquanto um sorriso sinistro se formava em seu rosto. Sem pensar, pisei no freio, mas o caminhão derrapou na pista molhada e parou a poucos metros da criatura. Meu coração batia descompassado enquanto observava outras figuras grotescas emergindo das sombras. Eram seres retorcidos e desfigurados, diferentes de tudo que eu já havia visto. Com membros alongados e articulações anormalmente flexíveis, eles se aproximavam do caminhão com uma lentidão ameaçadora. Aterrorizado, comecei a sentir a presença maligna daquelas criaturas. Era como se estivessem sondando minha alma,
procurando fraquezas para explorar. Seus olhares vorazes penetravam minha mente, despertando medos profundos e desconhecidos. Eu sabia que não poderia ficar ali parado, então engatei a marcha ré e pisei no acelerador com todas as minhas forças. O caminhão avançou bruscamente, quase atingindo as criaturas. No entanto, elas eram ágeis e se moviam com uma velocidade assustadora. Enquanto eu tentava escapar, as criaturas saltavam no caminhão, arranhando a lataria com suas garras afiadas. Seus gritos guturais enchiam o ar, misturando-se ao som da chuva torrencial. Eu podia sentir seus toques frios e repugnantes, suas mãos agarrando meus tornozelos e tentando me arrastar para fora. Eu lutava freneticamente, mas meu desespero crescia à medida que percebia que não conseguiria me livrar daquelas abominações. Eles estavam ganhando terreno, e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Num último ato de coragem, joguei o caminhão contra uma árvore à beira da estrada. O impacto foi devastador, e a dor lancinante explodiu por todo o meu corpo. O mundo girava em um borrão caótico enquanto a consciência desaparecia. Quando acordei, estava deitado em um lugar desconhecido, cercado por uma penumbra densa. Minhas pernas estavam quebradas, meu corpo machucado e minha mente tomada pelo terror. À distância, ouvia risadas cruéis, e a sensação de que as criaturas estavam ali, esperando pacientemente. E assim, preso nesse limbo sombrio, compreendi que a estrada da desolação não era apenas uma via física, mas uma passagem para um mundo distorcido, habitado por criaturas horrendas e impiedosas. Minha existência se tornou um pesadelo interminável, um castigo sem fim. E agora, enquanto compartilho essa história com você, sinto as sombras se aproximando, o pavor se instalando em cada célula do meu ser. Não há esperança de escape, apenas o eterno tormento de uma realidade macabra e implacável. Eu estava dirigindo ao longo da BR-116 em uma noite sombria. A estrada deserta estendia-se diante de mim, com apenas o brilho fraco dos faróis iluminando o caminho. Eu era um caminhoneiro experiente, acostumado com as longas horas na estrada, mas algo estava diferente naquela noite. Uma sensação de inquietação pairava no ar, enviando calafrios pela minha espinha. Conforme avançava, o cansaço começou a pesar em meus olhos, e eu lutava para me manter desperto. Foi então que algo estranho aconteceu. Um brilho pálido e etéreo surgiu na escuridão adiante, parecendo dançar no ar como chamas espectrais. Meus olhos se arregalaram de espanto quando percebi que era um portal, uma abertura para outra dimensão. O portal tremulava e pulsava, como se estivesse vivo. Uma energia maligna emanava dele, e eu podia ouvir sussurros incompreensíveis ecoando na noite. Eu não podia desviar o olhar, mesmo que meu instinto gritasse para eu fugir. Fui atraído para aquela visão macabra, minha mente dominada pelo terror. À medida que o portal se expandia, sombras escuras e distorcidas emergiam dele. Seres malignos, que desafiavam a compreensão humana, avançavam em minha direção. Suas formas grotescas e olhos brilhantes provocavam náuseas em meu estômago. Eu sabia, no fundo da minha alma, que eles buscavam minha destruição e a devorar a minha alma. Eu pisei fundo no acelerador, meu coração acelerando em pânico, enquanto tentava escapar daquela abominação. Mas os seres sombrios eram rápidos e implacáveis, mantendo-se a poucos metros de distância. Sua risada sinistra ecoava em meus ouvidos, aumentando o terror que já tomava conta de mim. A cada curva da estrada, eu esperava encontrar ajuda, mas a escuridão e o vazio me cercavam. Eu estava preso em um pesadelo aterrorizante, condenado a ser perseguido por entidades do mal. Minha mente estava à beira da insanidade, meus pensamentos turvados pelo medo. Sem nenhuma esperança de sobreviver, o inevitável aconteceu. Os seres malignos se aproximaram o suficiente para me alcançar, suas garras afiadas prontas para me rasgar. O desespero se misturou com minha última respiração enquanto eles se lançaram sobre mim. A história acaba aqui, pois eu não sobrevivi para contar o que aconteceu a seguir. A escuridão prevaleceu, e minha alma foi consumida pela malevolência dos seres vindos daquele terrível portal na BR-116.
Minha existência foi apagada, e minha história terminou em uma nota dissonante e perturbadora. Era uma noite sombria e chuvosa quando comecei a viagem noturna em minha velha carreta, atravessando uma estrada deserta. O céu estava encoberto por nuvens densas, tornando a escuridão ainda mais assustadora. Eu era o único veículo naquela rodovia abandonada, com os faróis cortando a escuridão e a chuva incessante martelando o para-brisa. De repente, enquanto dirigia em uma reta interminável, algo chamou minha atenção. Lá, à distância, uma figura pálida vestida de branco apareceu à beira da estrada. Uma mulher. Ela parecia desamparada e frágil, molhada pela chuva torrencial. Meu primeiro impulso foi parar e oferecer ajuda, mas algo no ar parecia errado. Um arrepio percorreu minha espinha. Decidi ignorar meu instinto de bondade e acelerei, esperando deixar a figura misteriosa para trás. No entanto, não importava o quanto eu acelerasse, a mulher continuava a me seguir, mantendo-se ao lado do caminhão. Meus pensamentos se encheram de medo e perplexidade. Por que ela estava me perseguindo? À medida que a noite avançava, percebi que o rosto da mulher era diferente do que havia visto inicialmente. Seus olhos brilhavam de uma forma sinistra, quase sobrenatural, enquanto sua boca permanecia fechada, sem emitir qualquer som. Tentei me convencer de que era apenas uma coincidência assustadora, mas cada vez que olhava para o retrovisor, ela continuava ali, implacável e aterrorizante. Minha mente começou a se encher de pensamentos sombrios, tentando encontrar uma explicação para a presença daquela mulher maligna. À medida que minha agonia crescia, percebi que ela estava em busca de vingança. Uma vingança por uma injustiça do passado. Eu tinha feito algo terrível, algo que não conseguia lembrar, mas que tinha enfurecido aquele espírito maligno. A perseguição continuou por horas intermináveis. A mulher parecia flutuar ao lado do caminhão, como se desafiasse as leis da física. Eu estava completamente encurralado, incapaz de escapar daquela presença amaldiçoada. O terror me consumia, e cada batida do meu coração era um lembrete constante da minha própria mortalidade. Finalmente, chegou o momento fatídico. A mulher da estrada estendeu a mão em minha direção, com dedos esqueléticos e unhas afiadas. Uma risada maliciosa ecoou em meus ouvidos, enquanto eu tentava desesperadamente desviar seu olhar penetrante. Mas era tarde demais. Ela me tocou e, imediatamente, senti meu corpo congelar. O último pensamento que passou pela minha mente antes de ser consumido pela escuridão eterna foi que aquele espírito vingativo havia cumprido sua missão. Eu fui vítima de uma maldição ancestral, condenado a vagar pela eternidade ao lado daquela mulher maligna. E assim termina minha história, carregada de terror e suspense. Espero que tenha lhe proporcionado arrepios na espinha. Lembre-se, em estradas escuras e solitárias, pode haver presenças malignas que nunca encontraremos uma explicação plausível. Cuidado com o que pode se esconder nas sombras. Eu estava dirigindo pelas estradas escuras e sinuosas em uma noite chuvosa. A carga que eu transportava era um segredo sombrio, um fardo misterioso que eu não conseguia explicar completamente. O ar dentro da cabine parecia pesado e sombrio, como se estivesse impregnado com uma presença sinistra. Enquanto eu continuava a minha jornada, senti uma sensação de inquietação crescendo dentro de mim. Os faróis do caminhão iluminavam a estrada espectralmente vazia à frente, criando sombras dançantes nas árvores escuras ao redor. Um arrepio percorreu minha espinha quando ouvi uma risada suave e arrepiante vindo da parte de trás do caminhão. Meus olhos se arregalaram de terror enquanto eu encarava o espelho retrovisor. Nada parecia estar lá, mas eu sentia a presença maligna se fortalecendo. O som de arranhões começou a ecoar pelo compartimento de carga, como se algo estivesse tentando se libertar. O medo tomou conta de mim enquanto minha mente lutava para compreender o horror que eu estava enfrentando. Eu acelerei o caminhão na esperança de fugir dessa ameaça invisível, mas a entidade parecia estar presa ao veículo.
Seu desejo de espalhar o terror pelo mundo estava determinado e nada poderia detê-la. O caminhão tremeu violentamente, como se algo estivesse se debatendo em seu interior, clamando por liberdade. A escuridão ao meu redor parecia se intensificar, enquanto sombras grotescas e contorcidas se agitavam pela cabine. Uma voz sussurrou em minha mente, prometendo dor e desespero se eu não me rendesse ao seu poder maligno. Eu sabia que não havia escapatória. Eu me tornei um prisioneiro dentro do meu próprio veículo, condenado a uma existência de terror constante. A entidade amaldiçoada, agora liberada de sua prisão, começou a aterrorizar todas as pessoas que cruzavam meu caminho. Eu era apenas um peão em seu jogo sinistro, obrigado a testemunhar a dor que ela infligia aos inocentes. A cada parada, eu testemunhava cenas horríveis, em corpos destroçados e rostos contorcidos pelo medo eterno. Meu coração afundava em desespero, pois sabia que eu era o portador dessa maldição. Eu estava destinado a vagar pelo mundo, levando terror aonde quer que eu fosse. Nenhum herói ou investigador foi capaz de deter a entidade maligna que agora controlava a minha existência. Eu era uma casca vazia, consumida pelo medo e pelo remorso. A maldição tinha me transformado em uma abominação, uma sombra de minha antiga vida. Então, aqui estou eu, compartilhando essa história com você, um aviso dos perigos que espreitam nas sombras. Não procure respostas ou explicações para o que aconteceu comigo, pois a busca pela verdade só levará à sua própria ruína. O terror é real, a maldição é verdadeira, e agora, você, meu ouvinte, carrega um pouco dessa maldição com você. Espero que você nunca sinta o toque do mal que eu encontrei, mas se algum dia você ouvir um caminhão passando ao longe, carregando uma carga sinistra, saiba que a entidade amaldiçoada pode estar à espreita, pronta para espalhar horror pelo mundo mais uma vez.